Começando agora, às 10 horas... Opa, o relógio tá errado, lá tá 3 horas e 10 minutos, tá? Agora, aqui no meu, 10 horas e 30 minutinhos, o programa ao vivo. Tá vendo? Não posso confiar no relógio, gente. Nem vocês, né, menino? Vou te falar, querendo me enganar aqui, ao vivo ainda. Mas tudo bem, a gente se vira aqui nos 30, né? Começando hoje, segunda-feira, espero que vocês tenham tido um final de semana super gostoso. E a gente começa agora o programa com um tema bastante legal. Eu espero que você de casa goste e participe. Fatores que podem dificultar a vida escolar. E você pode, então, já começar anotando. Aí, se você não anotou a nossa fanpage, nosso WhatsApp, dá tempo, tá? Pega uma canetinha, um papel, para deixar sempre do lado do seu telefone e tá aí na telinha para você. Algo a mais é a nossa fanpage, é nosso WhatsApp 8405-3791. E quem faz o programa comigo todos os dias está aqui também, segundona, Cris Pompeu. Muito bom dia. Bom dia. Eu sempre brinco que sexta-feira é o Dia Nacional do Bom Humor, né? Mas segunda também. E aí já é bom porque a gente já pode introduzir o assunto para as meninas aqui. Eu acho que essa história de, segunda-feira, musiquinha de domingo no final da noite já vai batendo uma tristeza. Será? Isso não está certo. Às vezes a gente passa isso para os filhos sem perceber, exatamente, né? Segunda-feira é dia de alegria, uma semana a gente aqui junto. Só que esse é um dos fatores que prejudicam as crianças pois na escola, eu tô achando que pode ser também. Os pais já começam a colocar que segunda-feira é um dia chato, um dia ruim. Peraí, por quê? A gente vai começar a mudar não um pode, pouco, né? E tá aqui com a gente, segunda-feira, então, Roberta Pimentel, aqui do meu lado, psicopedagoga. Muito obrigada pela presença. Deu uma sumidinha, né? Mas estava trabalhando bastante, né, Roberta? Pois é, dei uma sumidinha, mas por uma boa causa, né? Para buscar informação nova. Estava em São Paulo participando de um simpósio. Então acaba que isso também trarei para cá, com certeza. Ai, que maravilha. Sumi, mas volta com coisa nova. Bom. Legal. E a Sueli dos Reis, que é pedagoga do Peninha Verde, está aqui mais uma vez. Obrigada, viu, Sueli? Eu agradeço, José. Muito legal. Obrigada. E aí, o tema de hoje, fatores que podem dificultar a vida escolar. Você acha que a segunda-feira é uma delas, é um dos fatores? A Cris falou isso, eu fiz uma listinha, assim, pensando o que é importante e não tinha me vindo isso na cabeça, Cris, não me veio, mas você sabe que é um assunto muito falado nas escolas e que é uma coisa que as mães podem perguntar, sabia? De vez em quando eu ouço os professores comentando, o fulano sempre volta alterado na segunda-feira, segunda-feira tal criança, ainda mais eu, né, na clínica, e aí você procura a cada 15, 20 dias ligar, saber desse professor. E engraçado como essas crianças, não sei se todas, mas pelo menos essas que estão em trabalho, né, de psicopedagogia e tal, existe esse comentário bem grande. Então, acho que é uma coisa sim, né, essa mãe se preocupar, né, será que o meu é um desses, né, perguntar para a professora, como é que é o meu filho na segunda-feira, existe uma alteração? Rende menos uma sala de aula segunda? O que me vem à cabeça é importante assim. Por exemplo, a semana toda na escola é organizada, tem rotina, a criança tem isso, isso e isso, então vai num pique. Aí, às vezes, se na família elas estão passando por uma fase não muito organizada, uma rotina que não está tão bem estruturada, aí a criança se altera nesse comportamento, né? E aí, segunda-feira, ela quer aquela continuidade do sábado e domingo, que às vezes não teve tanta rotina. Então, eu acho que é uma coisa, com certeza, que influencia sim, Cris. Preciso... ajeitar, é uma coisinha fácil, né? Basta perguntar na escola, saber se acontece ou não, conversar com esse filho, retomar, ver o que está acontecendo no final de semana para melhorar a segundona, né? Eu acredito que influencia também na questão até da quebra da rotina, porque dorme-se mais tarde, abusa-se um pouquinho mais da piscina, né? Então, na segunda-feira eles chegam mais cansados, cheios de novidades, porém mais cansados, né? E ávidos, não só pelo descanso, mas por contar tudo que eles querem. Né? Então, como todo mundo querendo contar o que fez. Então, e para os mais velhos, uma bela maneira de despistar a aula, né? Belo motivo, né? Para despistar a aula. Mas, assim, são questões também de mitos que a gente também, às vezes, acaba colocando nos filhos. É a segunda-feira, né? Que é o dia Internacional da Preguiça, e os mitos também com a matemática, né? Meu pai não sabia matemática, minha mãe não sabe matemática, que é difícil, eu não gosto de matemática, porque minha mãe não gostava. Então, essas coisas a gente precisa se policiar realmente na hora de Então, a gente tem que falar para os filhos, assim, tudo que você gostava. Eu adorava matemática, adorava português, eu era uma ótima aluna, eu passava sempre. Você pode também não supervalorizar o negócio, já está bom, né? Eu fui bem nisso, mas você vai ser bom em outra coisa. Pode não supervalorizar o seu que eu não era tão bom, eu sempre amei segunda-feira, eu sempre fui ótima na segunda-feira. Gente, o que é a segunda-feira? Olha mais aqui. Mas é um papel interessante, porque um dos fatores é o tanto que os pais são espelho para os filhos, né? É no emocional, é no organizacional,
em tantas coisas os pais são espelhos, né? Então, na segunda-feira, certamente, né? Também essa questão. Como essa criança começa a semana na escola, que pique, que ânimo, porque realmente tem, né? Família que, domingo, prosta na cama e verbaliza que mais uma semana e que chatice, coisa. Poxa vida, isso pode, às vezes, ter criança que lida super bem, mas pode ter criança que não, às vezes sem perceber, né? Esse tipo de comentário de, lá vem mais uma segunda-feira, alguma coisa, a criança está absorvendo. Porque o inverso também é verdadeiro, né? Porque quando você gosta, que você passa isso, teu filho adora, né? Eles geralmente gostam, a família gosta daquilo que você propaga, né? E isso se estende aos funcionários, né? A gente percebe que, às vezes, ontem aconteceu, se a gente faz entrega hoje, infelizmente. Gente, domingo, é um dia de até o trabalho, a pessoa está trabalhando, vamos dar graça, né? É a oportunidade de viver, de vivenciar. Então, eu acredito que a gente deva passar isso quanto mais cedo para os filhos. Sabe? Todos os aspectos positivos da vida, da rotina, sabe? Não preciso trabalhar? Então, que bom que venha o trabalho. Eu não preciso estudar? Então, que bom que eu tenho o que estudar. Sabe? Eu acredito muito nisso. Bom, a gente está falando de um final de semana, agora imagina quando tem greve. E quando tem férias. E quando tem as férias. Quer dizer, o tempo é maior. O retornar é mais lento, né? É mais demorado, porque sai da rotina que a Roberta falou. Tira totalmente da rotina. Então, tem que voltar. Mais um motivo, né? Na situação das greves, mais um motivo para voltar com pique, porque todo mundo tem lá as suas razões, né? Pela greve, as causas da greve, e a gente não vai discutir isso, a gente vai discutir realmente, houve a necessidade, todo mundo concordou, foi de comum acordo, agora vamos retomar, cada um fazendo a sua parte, alunos e professores, no caso, né? Então, estava tão bom na greve, que não sei o que, não. Agora parou e vamos lá. Vamos tentar correr atrás de um tempo, que eu não posso dizer nem que tenha sido perdido, porque houve ali uma causa, né? Algum conhecimento também se plantou nesse aluno, né? E aí nós vamos tocar. Precisa correr mais um pouquinho, precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade, precisa estudar um dia diferente. Então não adianta reclamar. Agora é tocar a vida e redobrar. Então, se lamentar, vai perder tempo lamentando. Se estiver cansado, vai. Então, vamos lá, correr atrás daquilo. Você não lamentar e fazer, Com certeza. E isso a criança precisa entender. Eu digo mais a criança porque é mais a minha área, né? Mas acho que o estudante precisa entender. Geral, né? O ser humano precisa entender isso, né? Tem que fazer? Vambora, gente, faz. Agora, já que tem que fazer, faz com graça, faz com vontade, sabe? Faz a coisa brilhar e acontecer, né? E isso vai refletir nas questões gerais, né? Vamos dizer, aprendizagem, escola. Né? Para ir bem nessa escola, para ter um processo tranquilo, de qualidade, obter bons resultados, vai passar pela questão do fazer tarefa, vai passar pela questão da fluência na leitura, não é? Vai passar pela questão do valor que é dado para essa escola, né? Então, a família que valoriza ou não, a criança vai valorizar ou não. Então, esse valor vai refletir na vontade de fazer tarefa, na vontade de estudar. Então, quando eu tenho ausência de um compromisso na tarefa, uma preguiça para a leitura, o que isso resulta? Um fator que vai, com certeza, atrapalhar no processo de aprendizagem que até extrapola a escola, né? Que aí vai ser para o resto da vida, né? Então, eu penso que tarefa bem feita, aquele compromisso do dia a dia, o hábito pela leitura, que não é só do conteúdo da escola, mas ler, né? Aprender que ler facilita muito. Aprender a gostar da leitura são fatores que vão contribuir com a aprendizagem, né? Faltou esse pacote básico, que acho que é o pacote inicial, né? Então, como que eu, mãe, vou saber se eu estou oferecendo um bom caminho? Será que vai dar certo o que eu estou fazendo? Será que eu vou colher bons resultados? Eu acredito que se você pensar, seu filho faz tarefa, não tem tanta preguiça com a tarefa, já se habituou que aquele tal horário ele tem que fazer aquilo, não reclama, faz até que bem feito, né? Demonstra gosto pela leitura, lê, fala para você o que lê, etc. Então, a princípios dos fatores básicos, a escola não está chamando, né? A escola não está chamando, né? Não marcou um encontro, ou vários encontros na mesma semana, né? Porque às vezes são situações que a gente não se dá conta. É só comportamental, mas será? E aí? O que é que está sendo dito sobre essa escola em casa, entendeu? Como é que está sendo tratado esse professor em casa? Porque às vezes a gente faz alguns comentários, a gente até falou sobre isso da última vez, né? Às vezes a gente pensa alto e os filhos captam e chegam na escola reproduzindo isso, né? Esse fator é tão importante, né? Esse falar alto. E aí a gente pensa alto, a gente pensa, quando foi, entendeu? E
aí acabou a minha consideração pelo outro, acabou o meu respeito, porque se a minha mãe e se meu pai não gostam, eu também não gostei, né? E que o inverso também acontece, quando o professor, ele consegue conquistar essa criança, quando ele consegue motivar essa criança, todo mundo pode falar o que quiser. É minha tia, é o meu professor, é a minha teacher, é a minha prof, e ninguém fala dela, não. Defende. Defende. Então, são entusiasmos. Acho que parte realmente pela questão do entusiasmo e da manutenção. Como é que está essa condição de aluno, de aprendiz? Sabe? Não está reclamando, não está fugindo, não está tendo sono todo dia na hora de ir para a escola. Não... Então, tá legal. Agora, se aparecer qualquer coisa, vamos ver o que foi a tempo para que isso realmente não venha a contribuir para uma reprovação, para uma recuperação, né? Esse sono é essencial, né, Sueli? Dormir, rotina, né? Precisa fazer parte do pacote básico. Exato. Além da tarefa, da leitura, etc. Exatamente, os horários, né? Que é um problema grande hoje na nossa Ninguém sociedade, dorme mais, né? Os pais têm um pique acelerado, a gente tem muita coisa para fazer, e etc. E às vezes os adultos vão levando os filhos no mesmo ritmo, exatamente, né? Eu percebo isso, por exemplo, no meu prédio, que eu já estou lá, o meu filho dormindo e eu morrendo de sono e ainda criança de 5, 6 anos no meu prédio pegando fogo. Né? Eu falo, nossa, será que essa criança que eu sei que estuda de manhã no outro dia. Então, isso influencia, essa questão do sono é fundamental. Não só a área médica defende, né? Mas a qualidade realmente, do sono, é um mas descanso nós, salutar, em termos de aprendizagem, é essencial. Até porque durante o sono se consolida muito o processo de aprendizagem. Verdade. Né? Existe aí todo um respaldo até da neurociência, etc., que mostra isso, que é encantador. Enquanto dorme, muitas coisas acontecem em termos de aprendizagem. Quando seus filhinhos estão dormindo, estão acabando de consolidar, enquanto o seu está dormindo. Literalmente crescem, né? Não só fisicamente, como cognitivamente. Dormir um pouco menos, então, e isso camufla, né? Já tive distrai. paciente, sim, que às vezes existia uma suspeita de uma dificuldade. Nossa, será que meu filho está com o quê? Será que é um distúrbio? O que está acontecendo? E a hora que você foi ver na rotina, a questão do sono estava bem comprometida. É aquela criança que chega no colo, não quer sair do carro, é aquela criança que chega super mal-humorada na escola, porque não participa de dormiu nada, o suficiente. Então, o organismo sente, é um grande fator que influencia negativamente. Engraçado é pensar que os pais não percebem isso, né? Saber que uma criança que dorme pouco não vai render no outro dia, seja na escola, seja em casa mesmo, de qualquer forma, não vai render. A gente não rende, né? O nível de concentração é baixíssimo. Isso aí, por rotina, se distrai todos os dias. Quer dizer, daqui que deu 10 horas, 11 horas, aí é que está tentando, já perdeu a primeira, segunda, terceira aula, já esteve ali de corpo presente, mas não atento, não participou das discussões, se irritou com, vai me perguntar, porque logo para mim, me erra, tia, né? Mas muitas vezes não percebe a distração, mesmo, viu, a falta de atenção Sim, é fundamental. Se às vezes sem intuito nenhum, sem querer, que você está falando, engraçado que não percebe. Não. E é interessante como muito. É o corre-corre, né? Às vezes, né, Quer ficar um pouco mais com o filho acordado, acha que é um soninho básico, né? Acha que é uma preguicinha básica, chegou na escola, logo passa. E aí a criança acaba que volta bem, na hora que o pai vai buscar, aquela criança já está bem, então acaba que aquela coisa do sono passa despercebido. Então, acontece bastante. E aí um parêntese para os pais também. A gente sabe que é que você falou, quer compensar, às vezes até quer, porque chega mais tarde, já passou o dia todo fora, né? Aí também entra aquela questão, qualidade e quantidade de tempo, né? Então, tem que abrir mão de algumas atividades na parte da noite, período pós-trabalho, né? Para poder juntar um pouquinho essa criança, para poder saciar, diminuir esse nível de dependência, de ausência, que às vezes a gente como mãe, né? Passei o dia todo sem ver, e aí o horáriozinho daquele dia pode ser mais flexível, o outro dia também, e quando a gente vê, a gente dorme e eles não dormem, porque já estão num ritmo mais acelerado. Então, a gente sabe que os pais também hoje têm muita dificuldade em função dos seus afazeres, dos seus compromissos. Mas tem que prestar atenção. São questões tão complexas, né? São coisas tão delicadas, né? Por exemplo, eu tenho uma família bem recente que foi procurar ajuda por conta de rotina de sono. Você vê que fala, nossa, alguém procura, né? Alguma coisa que você... Parece simples. Parece ser tão simples. E às vezes você fala assim, nossa, mas que mãe... Não, isso é tão sério, né? Porque ela pede ajuda, ela não está conseguindo colocar a questão do sono em casa, do horário, como uma disciplina.
E o que será que impede uma mãe para que ela tenha facilidade de impor horário? Então, ela mesma, por exemplo, quando chega na clínica, qual que é a sua queixa? Por que você me procurou? Ai, por uma coisa tão básica, mas que eu não estou conseguindo, não estou conseguindo passar dessa fase, eu preciso de ajuda. Então, aquilo a gente tem que ouvir numa complexidade tamanha, né, com uma escuta, um olhar tão diferenciado, porque aquilo que a mãe está te trazendo não é só aquilo, né? Ela não está conseguindo colocar um horário, pronto, acabou, é só isso? Não é só isso, né? Ela está demonstrando ali que ela está com uma fragilidade, que ela quer ajuda, que ela quer ser trabalhada, né? Então, não é simplesmente o fato, eu vim porque eu estou precisando de ajuda para ensinar minhas filhas a dormir. Não é só isso, né? E nos outros, assim, eu já comecei assim, falando para ela, falei assim, e é só no sono que você não consegue colocar limite? Onde mais? Tá? Porque se é só nesse aspecto, amor, vou te ajudar super rápido. Nós vamos colocar horário, você vai conversar com as suas filhas e isso vai passar rápido. Mas não é só isso, não é só isso, né? São coisas que vêm se arrastando, a maneira como essa mãe vinha lidando com essas filhas, enfim, né? Todo um processo que fez chegar no caos, né? Então, tipo, lá em casa ninguém dorme antes da meia-noite, eu fico cansada, elas estão cansadas e nós não estamos, família, conseguindo sair disso. E daí a mãe quer mostrar para as filhas que precisa dormir mais cedo, mas as filhas habituaram organicamente a dormir mais tarde. Né? E aí começam a enfrentar essa mãe. E essa mãe, será que está pronta para ser enfrentada? Será que ela tem os recursos suficientes para impor esse limite? Então, por exemplo, no caso dessa mãe, ela tem um histórico super complicado da infância dela, do vínculo dela com a família. Então, por isso que eu falo que vai muito além, né? Vamos pensar assim, poxa vida, o fortalecimento dessa mãe vai ser essencial para que ela consiga, que na verdade esse limite é uma coisa que ela está arrastando há tempos, né? Que está difícil para ela. A falta de rotina na hora de dormir é só sintoma. Exato. E que essa rotina, ela não se estabelece pós-escola. Ela se estabelece lá nos 4, 5 primeiros meses de vida, né? É uns 5, 6 meses de vida, é o momento que você começa a regularizar o horário do bebê, né? A manter essa rotina, a atendê-lo de acordo com as necessidades e não com as suas vontades, né? Porque a gente quer ficar acordado, beijando, cheirando todo o tempo, né? Ou quer alimentar a cada meia hora, né? E aí a gente tira essa rotina também dessa criança. Então, o sono é aprendizado. Mas se todos na casa têm essa rotina de dormir cedo, eu acho que automaticamente todo mundo dorme cedo, não vai ter problema. Desde que você não ceda aos impulsos daquele serzinho tão pequenininho que chega agora, de todas as regras. Agora, se os pais são regras. acostumados a dormir tarde e querem que a criança durma cedo, ela fica escutando que tem alguém acordado, o som da TV ligado, é bem mais difícil, né? É bem mais difícil. Como esse caso, que é bem típico disso que a gente está falando, né? Ela já chegou sinalizando que ela já sabia, né? Mas ela conta o quê? Que ela estudava até tarde. Ela, eu estou numa fase, né? Eu estou fazendo uma segunda prova de um trabalho e tal, então eu fico estudando até tarde. Então, enquanto eu estudo, as meninas brincam, elas ficam brincando e tudo. E ela, assim, né, a coisa mais... Ela não estava em nenhum momento, não sei assim, percebendo que estava prejudicando. Para ela, estava tudo tranquilo, né? Enquanto eu estudo, minhas filhas estão perto, estava tudo muito bem, mas a hora que ela assustou, veio um segundo problema. Veio o segundo problema, só que não percebeu. Então, né? Agora a gente está aqui nesse iniciozinho de bate-papo e a gente já falou a questão da segunda-feira, que é a questão da alteração dos hábitos por causa do final de semana. E falamos a questão do sono, que também é outro fator que atrapalha a vida escolar. Está dentro de hábito. Será que as maiores dificuldades estão envolvidas com a questão da rotina? Não, eu acredito que não, Cris. Eu acredito que em um contexto estão essas coisas que são de hábito, né? Como a gente falou, leitura, tarefa e tudo isso que você acabou de falar. Mas existem questões que a gente não pode deixar de falar, que interfere, assim, a questão emocional, de como foi a gravidez de uma mãe, coisas bem mais além, né? E que são bem importantes na questão do desenvolvimento para a aprendizagem. Uma coisa que parece tão desconexo, tão distante, parece, teoricamente, a gente então que estuda, né, sobre isso, forma uma bolinha perfeita. Então, eu acho que vai além do hábito e a gente pode começar a falar sobre isso também. Sim. Né? Aprofundar. Esse aspecto emocional, até a situação, a idade
cronológica e a idade emocional também, ela é fundamental. Quer dizer, às vezes você está pedindo de uma criança aquilo que ela não tem competência, não tem maturidade para te repassar. Então, está na hora de parar, repensar. É por isso que a gente diz, quanto mais na base toda essa estrutura puder ser dada, ofertada a essa criança, melhor. É na base, é nos primeiros meses, é aí que a coisa se estrutura. E geralmente a gente faz ao contrário, espera pipocar o problema para poder cuidar. Né? Então é tão mais fácil. Né? Exatamente. Agora tem coisas que independem também, a gente sabe que tem aí os casos que fogem realmente do controle, mas uma família atenta faz um milagre. Faz milagre. Faz um milagre. Principalmente nessa base que você está falando, né? Que é essa primeira infância, né? Parece até um termo repetitivo, mas você vê que ele aparece. Quando pensa em aprendizagem, praticamente não tem como deixar essa base de lado. Isso de 0 a 6, ele vai respingar. Talvez seja a fase que a gente tem menos informação. Porque quando a criança vai crescendo um pouquinho, que vai começando a ter a vida social, você tem grupo de mães que você conversa, você está na escola, então inserida com profissionais capacitados também para te alertar. O bebezinho, acho que a gente acha uma coisa meio assim de instinto. Tipo, não, tá aqui, tá bem. Né? Tá protegido, mas às vezes você está protegendo aí uma você forma... se preocupa que eu vou conseguir amamentar, eu estou com as vacinas em dia, eu estou levando periodicamente ao pediatra, eu estou conseguindo começar a entender se é fome, se é frio, se é calor, se é sono, por que ele está chorando. E talvez a gente se atente, que nesse momento você já pode estar interferindo no aprendizado. Sim. Um aspecto importante, por exemplo, crianças que tiveram muita inflamação no ouvido, com 2 anos, com 3 anos, né? E a gente vai fazendo o que pode, vai levar no torrino, vai dar o remédio, né? Vai fazer o que pode. Tá, passou, essa criança teve aí, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio de inflamação. Existe? Existe. Bastante, bastante. Nós conhecemos. E aí, passou. E essa criança começa a deslanchar, passou o problema de inflamação no ouvido, ela está na escola, ela está bem, ela participa, ela é sociável, ela sabe cores, ela sabe um monte de coisa. Mas quando começa o processo de alfabetização, por exemplo, essa criança pode ter ficado com alguma sequela em questão dos sons das letras. Né? E aí ela começa a apresentar uma dificuldade quando precisa ler e escrever mais. Algo que não estava sendo exigido, porque ali, né, com 4, 5, 6 aninhos ela brincou, se socializou, fez coisas motoras, etc. E menos de leitura e de escrita. E a hora que vem essa leitura e escrita, às vezes aquilo que aconteceu lá atrás começa a aparecer só agora. Então, por isso que às vezes fica difícil associar uma coisa com outra. Mas o que é essa dificuldade agora na escrita? Tão bem, essa troca, não sai, o crá não sai. Será que ela está falando em banana? Será que é emocional? Ai, meu Deus, acho que está com problema emocional. O que será que está acontecendo? E isso, nossa, desencadeia um monte de preocupação na escola, na família. E você ir investigando, a gente vê isso, as fonos falam disso lindamente, gostoso ouvir, né? E essa explicação de que lá na base, quando ela começou a aprender a ouvir esses sons, né, a falar com maior complexidade, a criança já não fazia mamá, babá, ela começou a falar mamãe, papai, água, prato, um monte de palavrinha, mas ela ouvia. Gente, tem vídeos bacanérrimos no YouTube que você vê inflamação no ouvido, tem um que é no Aprender Criança, se eu não me engano, .org, que você vê como é ouvir quando você está com uma inflamação no ouvido. Agora imagina uma criança que perdurou aí 1 ano e pouco com lutas com essa audição. Será que ela aprendeu a ouvir e a falar exatamente como uma criança que não... Gente, como é que é ouvir? Tampa, se a gente fizer um teste aqui agora, tampar o ouvido, né, e fazer algumas coisas, a gente não vai ouvir tão bem. Então, para essa criança... Perde a nitidez. Totalmente. Você então, não recebe 100% essa informação. Então, até na hora de interpretar, quando chega a leitura e a interpretação, aí é um caos, porque ela também tem a dificuldade. Lá na frente, né? Como ela processa lá na frente. E aí, essa criança está com problema emocional? Essa criança tem dislexia? Não. É só a gente trabalhar, reforçar de novo, consolidar, né? Que você, daqui a pouco, por conta da neuroplasticidade, essa capacidade fantástica do cérebro, ele vai se readaptar. Então, fez um trabalho, proporcionou
sistematizou ali várias atividades. Eu sempre uso 6 meses. Eu acho que antes de 6 meses é difícil você ver uma melhora numa coisa que é séria, né? Que tem uma influência aí de saúde e tal. Fez por 6 meses, colocou jogo com letra e ditado e palavra e papapá. Melhorou? Não. Ela não é disléxica, ela não é isso, ela não é aquilo, não é emocional. É uma consequência que ela teve, porque em determinado momento da vida ouviu difícil, depois isso acabou que o cérebro não compreendeu exatamente, isso foi para a escrita, mas pronto. A gente costuma dizer que tem estradas e caminhos, e às vezes pegam os caminhos, não pega a estrada certa. Entendeu? Então o problema agora é retornar para a estrada, é trabalhar para pegar a estrada certa. Essa estrada, na minha cabeça vem um neurônio certinho. A estrada é um neurôniozinho. E a mesma coisa acontece com a visão. Entendeu? Porque quando é que a gente, na maioria das escolas, a descoberta da necessidade do uso do óculos? É quando a criança vai para o quadro, em tese, né? Porque até então a brincadeira está ali na mesinha, no conjunto, no chão, sabe? Quando você começa a exigir uma visão mais longa, né? Quando você começa a trabalhar com detalhes, a perceber uma letra, o contorno dessa letra, e aí você, geralmente nessa idade, começa as investigações, tratamento visual. Tá? Na escola. Na escola, Tem mães aí extremamente antenadas, né? Que a gente não fala nem zelosa, é antenada mesmo, né? Porque zelosa todas somos. Mas tem mãe que percebe isso rapidinho. Mas na escola isso acontece por volta dos 6 anos. Essas coisas já fogem de hábito, né, Cris? É um outro patamar de influência para a aprendizagem, né? Se não observado, e essa mãe ficar insistindo, por exemplo, que é uma coisa emocional, ou da visão, é preguiçoso, acho que é escola. A professora pegou birra com meu filho, a professora desse ano, né? A do ano passado era tão boa. Aí assusta, vem para o outro ano e aquilo continua. Então, realmente precisa diferenciar uma coisa da outra, lembrar que existem os aspectos que são orgânicos. Como que eu vou saber? Eu vou levar no oftalmo, eu vou lembrar se eu sabia. Qual a história de vida do seu filho lá nos primeiros anos? Né? Tinha essa dificuldade na vista, você percebia ele coçando o olho e tal, ou o ouvido, o que inflamou, que histórico ele tem, você já vai caindo a fichinha, você vai falando, peraí, então não é só isso. Então vamos investigar, que não custa, né, gente? Sim. Eu acredito que até assim, quando você pensa em escola, né, você já devia pensar nisso também. Então eu já vou me alicerçar, buscar, fazer uma avaliação, não custa. Os pediatras estão aí, se a gente solicita, né? Às vezes não tem uma queixa, mas se você solicita, eles fazem. A escola ajuda muito nisso. A escola ajuda. A escola solicita, né? Pede uma avaliação, sabe? Vamos lá, vai para a escola. Por quê? Porque vai para a escola, quer saber como é que está a imunidade dessa criança, como é que está a visão, como é que está a audição, como é que está a parte motora dessa criança. Então, fez isso lá aos 3, aos 4 anos, aos 7, repete a bateria. Sabe? Se aconteceu alguma coisa, aconteceu dos 3 para trás. Né? Assim como a nossa amiga Mônica recomenda a avaliação psicológica também. Por que não fazer uma avaliação, sabe, na criança? Até os 6 anos estava tudo ok, não tem nada. Se alguma coisa aconteceu após os 6 anos, deve ter sido isso, naquela época, deve ter sido aquela separação, não sei, alguma fator histórico, né? Exatamente. Mas as pessoas têm medo disso, né? Aí a gente ainda percebe que ainda existe muito medo, muito receio de avaliar um filho, né, de esperar os resultados, né, nesta idade, então, até 6 anos eu acho que ainda muito mais, porque tudo é permitido, tudo é de criança, né, é porque vai melhorar, pode, mas faça, sabe, faça esse exame, faça os exames, peça e fique tranquilo, porque se alguma coisa surgir a partir daí, muito mais fácil, né, da gente resolver. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. O tema de hoje, fatores que podem dificultar a vida escolar. A gente está aqui com a Roberta Pimentel e a Sueli dos Reis. É um minutinho só, a gente volta rápido.